Então, pessoal, voltando aí para a nossa aula de História, com conteúdo hoje de Revolução Inglesa, ou Revoluções Inglesas, na verdade foram algumas. A proposta de hoje é que a gente faça uma visitação rápida nesse conteúdo para que vocês possam estar preparados aí para as provas que se seguem. Como de costume, estarei aqui com a minha colinha para estar acompanhando junto com vocês. O primeiro ponto que a gente tem que entender sobre esses processos revolucionários da Inglaterra é que são processos aí de transformação social e que eles caminham quase igualzinho aí com o iluminismo, né? Eles acontecem a par e passo, né? Na mesma época. Então, uma das coisas que é bom que a gente entenda de início é que esse processo de Revolução Inglesa ele vem acontecendo, não acontecendo, mas as causas dele são bem de antes, né? No finalzinho do século XVI, uma dinastia que a gente já estudou bastante, a gente já falou muito, que foi a dinastia Tudor. Eu acredito que a gente falou muito em aulas sobre a Rainha Elizabeth. Vocês já devem ter me visto falando alguma vez em sala. Enfim, o Henrique VIII, ele tinha um casamento com uma mulher que já não era mais fértil, né? E ele tinha tido apenas uma filha mulher, né? Ou seja, isso para a época era um problema por causa da sucessão do trono, né? Então, ele se separa dessa mulher, que é a Catarina de Aragão, para tentar se casar novamente e tentar gerar um herdeiro, que é de onde vai aparecer a Elizabeth, como eu já falei para vocês. Outro casamento que não dá certo, ele também não tem filho homem, mas essa não é a história que a gente está querendo contar hoje, né? Vocês sabem que ele teve seis esposas, né? Contando com a primeira. Então, mas por que é que eu estou colocando a imagem da Elizabeth e da dinastia Tudor, né? Que é a família dela, a dinastia a qual ela pertence? Pela questão da religiosidade. Ela foi a principal mudança que a dinastia Tudor fez na Inglaterra, né? Como o Papa, a Igreja Católica não permitiu o divórcio, por todo o dogma religioso, por a própria Catarina ser espanhola, e a espanhola era um império, um reinado católico fervoroso, né? E também não queria entrar em disposição contra aquelas pessoas da Espanha. Então, o Henrique VIII, ele acaba por fazer uma cisão entre ele e a igreja. Ele tira o laço que ele tem com a igreja e cria a igreja anglicana, que é a igreja que a gente tem aí até hoje na Inglaterra, a igreja anglicana. Essa igreja, ela é, como é que eu posso falar para vocês? Até hoje, né? Ela segue alguns padrões daquele período. Por exemplo, o monarca, ele é o líder superior da igreja, ele não tem ninguém acima dele, né? Então, até hoje, a Rainha Elizabeth II, que é aquela senhorinha que está lá atualmente, ela é a chefe da igreja da Inglaterra, né? Igreja anglicana ou igreja da Inglaterra. Então, a gente está aí num contexto que a gente tem uma Inglaterra já, mesmo pós a Elizabeth também ficou conhecida como Rainha Virgem, né? Vocês estão vendo no slide aí embaixo, né? Eu coloquei esse nome para fazer uma referência a ela. Ela não teve filhos, então depois que ela morreu entrou a dinastia Stuart, que era uma dinastia escocesa, né? A mãe desse garoto era prima da Rainha Elizabeth, né? Do Jaime. Então, após a morte da Elizabeth, assume o Jaime I na Inglaterra, o primeiro da dinastia Stuart na Inglaterra, né? Então, os Stuarts, eles eram absolutistas, né? Ou seja, eles tinham aquela ideia de poder absoluto na mão do monarca. A Elizabeth, embora ela tivesse o parlamento, afirmavam que ela era uma soberana que se autogeria, né? Ela tinha conselheiros, mas ela sempre conseguia enrolar as pessoas para que fizessem o que ela queria, né? Então, a dinastia Stuart era extremamente absolutista. Mas tínhamos aí o parlamento. O parlamento era dividido em duas partes, né? Que é a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns.
A Câmara dos Lordes eram como é que eu posso dizer? A elite. Aquele pessoal mais nobre, aqueles cavalheiros, aqueles que compactuavam com uma determinada nobreza junto com a realeza, né? E os comuns, ou cabeças redondas, como eles eram conhecidos, eram os burgueses. Ou seja, aquela galera que tem dinheiro, que está progredindo financeiramente, que está comercializando, que está abrindo manufatura, está produzindo em quantidade, mas não tem título de nobreza. Eles são ricos, às vezes mais ricos do que determinado nobre, mas não tem título de nobreza. E por isso a participação política é limitada. Então, a gente tem aí uma guerra civil entre esses dois grupos no ano de 1641 a 1649. Os comuns, né, a Câmara dos Comuns, eles tinham apoio do povo, apoio da maior parte da população, né, que via naquela Câmara dos Comuns uma questão de um meio de representatividade, de apoio para aquilo que a população estava vivendo. Porque, como eu falei para vocês, a Câmara dos Lordes era composta basicamente pela elite. É isso? Então, nesse inteirinho dessa guerra civil que a gente tem aí até 49, vencida, né, a Câmara dos Comuns ganha, a população acaba levando a pique aí a decapitação do monarca, né? O monarca acaba por ser decapitado, eles conseguem retirar do governo o Carlos I, né? Agora, pessoal, essa aula pode parecer um pouco confusa porque os nomes se repetem bastante. Eu falei nesse instante do Jaime I, né? Já estou falando do Carlos. É porque o Jaime foi o primeiro que saiu depois que a Elizabeth morreu. Quando acontece essa revolução, ela morre em 1604 ou em 1603, uma coisa assim. Quando acontece essa revolução, já é Carlos, o filho de Jaime, que está no governo. Vocês estão vendo uma foto dele com um pergaminho aí na mão, em algum lugar aí embaixo. Então, esse processo em que o Carlos ele é decapitado, em que o Carlos ele está ali naquele confronto entre o parlamento, entre a Câmara dos Comuns, que está querendo receber mais direito, que está querendo mais igualdade. Acho que tem o barulho de um carro na rua, mas enfim, perdi o fio da meada. Sim, então é o Carlos que acaba sendo decapitado, né? Então esse processo aí em que a gente vê essa guerra civil é conhecida como Revolução Puritana. É a primeira revolução que a gente está trabalhando aí. Essa revolução onde os puritanos ganham, né, que é aquela lá da Câmara dos Comuns, e eles colocam como líder esse líder político o Orwell. Ai, eu errei, cara. Não posso errar desse jeito. Droga! Então eles deixam aí no poder o Oliver Cromwell, né? Que é o chefe aí dessa revolução, acaba se tornando o líder político dessa revolução puritana, né? Lembrando que a gente vai ter aí esses dois lados, viu, religiosos. Os anglicanos, que são a Câmara dos Lordes, né? Que é aquele pessoal que é do lado da monarquia, que é do lado da nobreza, que são os anglicanos, que é a Igreja da Inglaterra, e nós temos aí os puritanos, que é essa população maior, a população burguesa, né? Então, a gente tem aí, em 1649, quando esse rei é decapitado, a gente tem uma... Como é que eu posso falar para vocês? Uma proclamada república, entendeu? Sai essa ideia de monarquia e é proclamada uma república com Cromwell no governo, com Cromwell
comandando isso. É claro que essa república, ela passa por algumas dificuldades, alguns transtornos internos, mas no básico é isso. Porém, o que é interessante que a gente vê, que foi tanto lutado por essa república e o Cromwell acaba se tornando que eu posso dizer, um ditador. No final dessa república, né, nos anos finais, ele acaba se proclamando, se tornando ditador da Inglaterra, né? Então, mas o Cromwell, ele fez mudanças muito, muito importantes dentro do que é a estrutura britânica. Principalmente, a Inglaterra cresceu muito em questão de navegação durante o governo dele. Por exemplo, Tratado de Navegação. A gente tem aí os tratados de navegação, que foi a documentação a lei mais importante criada no período do Cromwell, que aumentou e muito o capital da Inglaterra. O Tratado de Navegação, ele dizia basicamente que todo mundo que fosse comercializar, todo mundo que fosse transportar, lembrando que a gente está num contexto aí que está se trazendo muita especiaria das Américas, que fosse comercializar para aquele lá, deveria usar navios britânicos, né? Ou seja, todo mundo deveria pagar para a Inglaterra providenciar esse transporte. E quando não pagar, comprar os navios à Inglaterra ou usar comandantes da Inglaterra dentro desses navios. Vocês vão ver muito o poder da marinha inglesa quando vocês forem vir falar sobre o sistema escravista no Brasil, né? Até hoje ele é a mais poderosa do mundo, se não me engano, a maior frota naval do mundo, né? Então, isso não é de agora, né? Já vem de muito tempo. Então, quando o Cromwell morre, tentam colocar o filho dele para comandar o país, porém isso não funciona, porque o menino não tem, o homem, no caso, quando assumiu o cargo, ele não tinha a força política do pai dele, acaba sendo rejeitado, as coisas que ele propõe não dão certo. Então, nesse contexto, a gente volta para a monarquia em 1958. A Inglaterra sai daquele processo ditatorial, né, Primeira República, ditadura, e entra de novo na monarquia. E quem vai ser o rei dessa monarquia, né? O rei da Inglaterra, nesse período, ele vai ser o Jaime II, ou James II, como você preferir chamar. Quem era esse James II? Mais uma vez, a dinastia Stuart. Ele era filho, o James II era filho do Carlos I, ou Charles I, né? Que é aquele que tinha sido decapitado. Ele não foi decapitado, né? Ele ficou na França por um tempo e acabou voltando aí para assumir o governo da Inglaterra, né? Já que a dinastia dele era aquela que seria por lei, né? A dinastia que deveria dar sequência ao governo, a dinastia Stuart. Porém, quando esse James voltou da Inglaterra, ele voltou extremamente católico. Extremamente. Ele já era católico, a mãe dele... Não, a mãe dele não, a avó dele era católica, e ele foi ensinado na França muito sobre religião e, por consequência, a Igreja Católica. Essas duas filhas dele aí, ó, vocês estão vendo a imagem aí embaixo. O parlamento forçou que elas se casassem com anglicanos, né, ou com pessoas da Igreja protestantes, para que a Igreja Católica não voltasse a ter domínio na Inglaterra. Não era uma coisa que o parlamento queria. Lembrem-se, o parlamento nesse período, a disputa era entre anglicanos e puritanos. A Igreja Católica já não governava na Inglaterra nesse período. Então, o James II, ele fez o que a gente vai chamar de Tratado de Dover, né? O que era que dizia esse tratado? Que se algum dia a população entrasse em conflito, ou o parlamento entrasse em conflito com um rei para tentar tirar, a França entraria aí com a liderança do governo. A França iria ajudar a ele permanecer no governo e, portanto,
a gente sabe que o catolicismo ia voltar, porque a França era um país católico, né? Então, o parlamento começa a ver com total desprezo isso, como é que a igreja católica, a gente está ali sendo governado por um rei que é católico, que dava cargos ao exército, a católicos, cargos do exército, desculpe, dava cargos políticos a católicos, permitia que a igreja católica tivesse mais poder sobre aquele território, um país que já era todo protestante, dividido aí entre anglicanos e puritanos, né? Era inconcebível, não fazia sentido aquilo que o rei permanecesse católico num país que já há muitas décadas já não era católico, né? Então, vendo isso acontecer, foi contatada a Maria, filha do rei Jaime II, que era casada com o príncipe da Holanda. Vocês estão vendo, a Maria é essa que está com a foto só do busto, né? Ela está só do rosto. E o marido dela seria o Guilherme de Orange, ou William de Orange, depende da tradução, né? Que ele tinha aí várias características que, como é que eu posso dizer, agregavam muito ao governo, ao parlamento, né? Agradavam muito. Ele era protestante, o principal fato, e também a Holanda estava em guerra com a França, ou seja, os ingleses não gostavam dos franceses, a gente lembra aí da Guerra dos 100 Anos, né? E também por essa questão de disputa religiosa. Então, foi contatado o Guilherme de Orange para que ele viesse ao país com um exército, acho que foi cerca de 20 mil homens, para tentar manter o controle da situação e tirar o Jaime II do governo, lembrando por a questão religiosa, né? Então, esse conflito foi fácil de determinada forma porque ninguém apoiava o rei. Ele não tinha apoio do parlamento, ele não tinha apoio do exército, né? Como eu falei para vocês, ele estava tirando os cargos de conterrâneos ali, dando a franceses. Ele não tinha uma estrutura para se defender dessa revolta. E as próprias filhas dele, ambas, né? Não só a Maria, que era casada com o Guilherme, mas a outra também, ambas eram contra o pai, por essa questão religiosa. Então, quando o Guilherme de Orange chega, o James II ele foge para a França, né? As pessoas, as filhas meio que fingem que nada está acontecendo, né? Permitem que isso aconteça. E o Guilherme de Orange começa o governo dele com a Maria, né? Essa está aí, então, o que seria a Revolução Gloriosa. Por que é chamada de uma Revolução Gloriosa? Porque os anseios ali daquela população é atingida, a revolução acontece e nenhuma gota de sangue é derramada, né? O rei não entrou em conflito, não teve guerra, ele simplesmente fugiu do território. Por isso ficou conhecida como a Revolução Gloriosa. E pela primeira vez na história, rei e rainha são coroados como iguais. O que é que eu quero dizer aí? O que é que eu quero dizer com isso? Mais uma vez barulho de carro. A Maria, ela era a sucessora do trono, né? Ela era a rainha e o Guilherme, ele era príncipe da Holanda, ele não tinha o sangue da dinastia Stuart, né? Então, caso ela morresse, quem deveria governar era o filho dela, não o marido. O marido não ficava sendo elemento do governo, e sim o filho dela. Porém, o Guilherme não concordou com a situação, até porque ele tinha saído da Holanda com os seus navios e tudo mais, então, e com seus soldados, é claro. Então, entraram em acordo para que os dois fossem coroados como monarcas legítimos, em igualdade de poder, né? É a primeira vez que a gente vê na história da Inglaterra acontecer. A própria Maria morre, né? E o Guilherme, ele continua reinando solitário, né? Então, são assinados aí nesse processo a Declaração de Direitos de 1689, que é um documento aí que vai dar plenos poderes de governo ao parlamento, né?
não importa o que segue até hoje, né? A gente tem aquela ideia da monarquia britânica, que é aquele pessoal que reina, porém não governa. O que é que quer dizer isso? Ele tem um título de nobreza, mas ele não governa de fato. Quem determina o que vai acontecer não é a monarquia, e sim os políticos do parlamento, né? Essa é a Declaração de Direitos de 1689. E nós temos também a proibição dos poderes católicos, né? Que são uma série de regras que a monarquia deveria seguir em relação à Igreja Católica, né? Por exemplo, não era proibido o casamento de um monarca, de um nobre inglês com um católico. Tinham aí outras proibições de direitos políticos, cargos públicos, entre outras coisas. E isso é interessante, pessoal, porque essa lei só foi revogada assim 100% em 2015, agora recentemente, né? A Rainha Elizabeth, que é a senhora que está lá hoje, ela concedeu o casamento, por exemplo, a qualquer monarca com um católico. Lembrando que ela ainda é a chefe da Igreja Anglicana, a chefe da Igreja da Inglaterra, né? Então essa foi a aula de hoje, a gente viu a Revolução Puritana e a Anglicana, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só entrar em contato para entender melhor, para qualquer dúvida. Tchau!